Então, digamos que ele tem um pé de uva Isabel que dá cachos de uva bonito. Esta uva Isabel é uma das variedades muito rústica e muito produtiva. É uma das poucas videiras que, se você tirar um galho desta planta-mãe, que dá cachos de uva, tira o galho da Isabel, e você plantar ela no chão, direto, é o pé franco. Pé franco é um galho da planta que dá uva, que não precisou ser enxertado. É um galho da planta que dá uva, chama pé franco. Quando ele fala assim para mim, Sérgio, eu tenho 4 pés de uva na minha casa que eu plantei de pé franco, eu já entendi o que ele está falando para mim. Foi planta que ele, varas de uva que ele brotou no chão, e ela nasceu do galho, não enxertou em cima de um cavalo. E ele produz igual? Não. Sabe por que, Sérgio? Pergunta. Porque eu, na poda, todo ano, já é o segundo ou terceiro ano, que eu pego esses galhos mais bonitos, né? Que variedade de uva que você está falando? É Niágara Rosa. E ela também vai de galho para quem é particular. Não é o correto para quem é profissional. Ah, tá. Profissional enxerta em cavalo, porque a produção é maior. Concorde e outras mais americanas, são videiras dos Estados Unidos. Isabel, a Niágara Branca e Rosa e outras mais são americanas. Eu chamo de brincadeira de cachorro vira-lata, porque produz muito fácil. Você tem colheita dela, embora você é uma pessoa não prática na videira, não precisa de tanta pulverização. Então, uma ou outra variedade de uva, uma ou outra, pode ser plantada de pé franco. Mas 95% do parreiral do planeta, quem é profissional, normalmente é enxertado. Normalmente. Tem partes no mundo que não se enxerta a uva, vai de pé franco. Tem partes do planeta que ele aceita, a videira fica bonita. No Brasil, nem todas. Então, no Brasil, 90% das videiras tem que ser enxertadas. Em alguns países do mundo, nem tanto. Menos enxerto. E qual a definição de cavalo, então? Cavalo é um macho. Existe, em 1860, surgiu uma doença, que até então não era conhecida na Europa, que as videiras da Europa começaram a morrer todos os pés de uva, secando. Não se sabia o que era. Eu vou resumir a história, tá? Descobriu-se que em algumas mudas que veio dos Estados Unidos para a França, saquinhos com terra, a muda americana, lá nos Estados Unidos, sempre existiu esse pulgão no subsolo que chama filoxera. Só que na Europa, em 1870, não se conhecia a filoxera, não tinha essa doença lá. Quando veio umas mudas dos Estados Unidos para a França, veio com terra, a filoxera veio dentro dessa terra. Plantaram na França. Em 10 anos, as videiras da Europa toda começaram a morrer. Porque esse pulgão, que mora no chão, ele suga a raiz da uva. Ele suga a raiz. Só que quando descobriram que estas plantas americanas, na França, não morriam. As videiras da Europa todas morreram e aquela coleção americana, que entrou na França, não morria. Chamou a atenção do pesquisador. Por que essas videiras americanas não morrem e na Europa morreu? Ficou curioso. A pessoa achou, a intuição da pessoa, ele falou, se esses galhos americanos continuam produzindo uva, não morre, que não sabemos o porquê que está morrendo, o que essa pessoa fez? Tirou galho destas plantas americanas, plantaram no chão e enxertaram em cima dela, coisa que o mundo não fazia enxerto. Foi uma curiosidade que aconteceu. Viram que naqueles galhos americanos, naquele solo contaminado, não sabiam o que era, as videiras lá na França estavam vivendo e não morriam mais, mas enxertado em cima de galhos americanos, da família americana. Quando enxertaram em cima dos galhos da uva americana, isso na França, viram que aquelas videiras não morriam. Estudou-se o que aconteceu, chegou-se a uma conclusão depois de muitos anos, que aqueles galhos das videiras americanas, dentro dela tem o DNA, que sai na raiz, é imune a tal filoxera que contaminou o mundo inteiro. Muito bem. Qual é o nome dessas duas videiras que introduziram na Europa e elas não morreram? Uvas nativas das matas americanas.
do hemisfério norte do planeta. Uma da família Riparia, uma da família Rupestris. Principalmente a Rupestris. É o nome de uma variedade nativa americana. Todos os porta-enxertos de 80 anos para cá, foi tirado o cruzamento da Rupestre, e hoje tem várias dezenas de porta-enxerto no mundo que tem o sangue da Rupestre. Então todo o planeta hoje planta os porta-enxertos, que o bisavô lá atrás é a Rupestre, Immunia phylloxera, que tem no Brasil muita filoxera, no subsolo. Então o que é o cavalo ou porta-enxerto? Variedades de videiras, Immunia phylloxera, porque lá atrás pegaram a Rupestris, fizeram o cruzamento delas até os dias atuais. Todos os porta-enxertos, se você olhar na literatura, você pega um porta-enxerto, Riparia do Traviu, se você olhar o cruzamento dela, ele tem pólen lá de trás da Rupestre. Se você ler o cavalo 10114, que é um cavalo, lá na literatura ele tem sangue de Rupestre. Se você pegar o 766, se você olhar o cruzamento dele lá atrás, até chegar no 766, o bisavô do 766 tem sangue de Rupestre. E assim por diante. Compliquei. Você produz Tá saindo cavalos, fora. né? Hã? Você produz cavalos. Não, eu não produzo. Não? Eu tenho coleção de cavalos que eu peguei do governo de São Paulo anos atrás, cavalos próprios de bom aspecto, de grande importância. Eu tenho uma coleção de 10 porta-enxerto, que é cavalo, uma matriz de cada uma, para que eu tenha meu material ou para mim usar ou para mim distribuir, que é o caso que eu trouxe hoje, um pouco do 766 e um pouco do 572. Não que eu sou produtor de porta-enxerto, eu tenho uma matriz de cada uma na minha coleção, porque é uma mania minha. Todo produtor de uva, a maioria não tem coleção de cavalos. Eles não querem ter, não é obrigado a ter. Como eu sou chato, eu tenho o que eu gosto.